Hello, galerinha! Eu sou a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo do De Livro em Livro depois de muito tempo sem postar. Eu não vou nem entrar nesse mérito, sabe, das desculpas, porque assim, parece que sempre que eu começo, que eu boto um vídeo novo no canal, vem uma série de desculpas, né? A gente vai fazendo o que dá, quando dá, é isso aí. Meu computador escangalhou, galera, foi uma confusão do caramba, estourou a tela toda, ficou tudo rosa, tive que comprar outra tela. Deu problema na entrega, fiquei semanas sem meu computador, foi um inferno. E é muito engraçado que eu percebi o quanto eu dependo do meu notebook, sabe? Porque a maior parte das pessoas hoje em dia, principalmente, eles usam muito celular, né? Todo mundo usa muito celular pra tudo. Já eu não. Claro que eu uso muito meu celular, mas eu uso muito mais o computador. Então pra mim ficar, tipo, uma semana sem computador foi um inferno. E foi, tipo assim, no final ali das minhas férias, então eu tava desesperada, porque eu assisto série no computador, eu edito coisa no computador. Eu vejo o YouTube melhor pelo computador. Absolutamente tudo que eu faço, eu uso o meu notebook. Então, assim... Mas hoje a gente veio, na verdade, falar de coisa boa. Eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre os melhores livros que eu li no ano passado, em 2023. Eu sei que esse vídeo tá um pouco atrasado. Com toda essa confusão, eu não queria começar o ano fazendo outros vídeos sem postar os meus melhores do ano, porque esses são os vídeos com as melhores indicações, né? Porque são os livros que eu mais amei ler durante o ano e... Por isso que eu separei aqui essa listinha pra vocês que tá, assim, bem grande. Tem uma pilha enorme aqui do meu lado. Que, inclusive, eu vou fazer até um vídeo aqui e vou colocar aqui do lado pra vocês verem o tamanho da pilha de tanto livro que eu tenho pra falar aqui. Vou começar com um livro de uma autora que eu li outro livro dela em 2023 e, assim, foi uma surpresa eu ter odiado tanto o livro, mas eu falei desse livro que eu não gostei nem um pouco no vídeo de piores do ano que já saiu. Mas esse aqui... eu amei, eu dei 5 estrelas pra ele, fiquei super envolvida na história. Foi, inclusive, eu acho, o primeiro livro que eu li no ano, então eu comecei o ano bem de leitura. Que é Um Caso Perdido, da Colleen Hoover. E eu fiquei super envolvida durante a leitura, principalmente porque a gente tem uma menina que ela não tá acostumada a, por exemplo, ela não estuda em escola normal, ela estuda em casa, é educada em casa. Ela não se envolve com muitas pessoas, ela não tem rede social, então ela meio que tá por fora de tudo. E a mãe dela isola bastante ela do mundo e a gente não entende muito bem o porquê, né? Então desvendar isso aos poucos, eu fui ficando bem envolvida com isso, porque eu achei meio esquisito, né, desde o começo. Ainda mais uma pessoa tão nova, você não ter acesso à rede social. Eu gostei muito da personagem principal, gostei muito da amizade dela com a melhor amiga dela. Gostei do romance, fui ficando envolvida e também ficando meio intrigada, né, com a forma como o romance é desenvolvido. Porque eles têm uma relação meio esquisita no começo, fica bem evidente que o garoto tá escondendo alguma coisa, sabe? Então você também fica meio instigada a saber o que vai rolar, o que tá acontecendo aí. Ele é um livro curtinho, bem gostosinho de ler, lembrando, tem algumas coisas pesadas em relação a abuso. Então fica aí o alerta de gatilho também, então se você tá interessado em ler, eu super indico, mas fica de olho, dá uma pesquisada nos gatilhos do livro antes de ler. Essa outra leitura eu tava super empolgada, porque é um lançamento de uma editora que eu gosto muito, e eu já tava ouvindo falar muito sobre o livro, a hype tava bem grande, então eu peguei ele com uma certa expectativa, e as expectativas foram alcançadas, o que é a melhor coisa, né? E o meu livro, cara, ele tá cagadinho demais, eu não sei o que rolou, ele deu uma estufada, e eu acho que ele veio assim, sabe? Agora eu não lembro se eu recebi da editora ou se eu comprei. Mas enfim, eu tô falando da Viúva de Ferro. E tá vendo como ele tá? Aqui. Deixa eu ver se vai dar pra focar. Tá vendo aqui? Eu não sei o que rolou aqui. Eu não sei. Talvez tenha sido meu gato. Talvez tenha sido o Breu. Ele não é muito de comer meus livros não, sabe? E de mexer nas estantes. Mas eu já peguei algumas coisas com marquinhas de dente. E esse livro é super girl power, incrível, eu fiquei completamente apaixonada na história, eu achei tudo muito inovador, apesar de que na época que eu li, tem vídeo aqui no canal falando dele, algumas pessoas vieram me falar que não era tão inovador assim, que tinham outros livros com essa mesma pegada, com essa vibe de Crisálias, né, porque ela é tipo uma piloto concubina, é como se ela fosse colocada dentro desses grandes Transformers, junto com outro piloto homem, e a força dela é drenada para poder dar energia para essa máquina funcionar. Eles estão aí em guerra com os alienígenas, né? Uns negócios assim. Só que ela é muito forte, essa personagem principal, e ao invés de ser drenada, ela acaba drenando o piloto. Então é uma coisa bem surreal, porque as mulheres só servem para serem drenadas, né? Até que ela se mostra tão forte.
meio que é uma ameaça, né? E o livro tem essa vibe bem, assim, girl power, que eu amei ler. Tem umas frases de impacto, assim, que eu fiquei, nossa, sabe? Que faz você parar e repensar em muitas coisas também, em conceitos que você tem, né? Então eu gosto de livros que eles, apesar de ter toda essa coisa fantástica, né? Ele acaba te trazendo muita reflexão pra vida real, sabe? E esse livro tem bastante disso, questiona muitas coisas. Gostei muito da parte da fantasia, gostei muito da parte de construção do universo. Ela é uma personagem fascinante, sabe? E gostei que, apesar de tudo, quando o livro traz essa pegada, assim, bastante girl power e uma coisa que traz reflexões sobre o feminismo, algumas vezes, não é sempre, tá? Mas algumas vezes o autor ou a autora perde a mão ali e aí você acaba vendo só homem lixo. E você fica assim, tá, tudo bem. Tem uma grande porcentagem deles por aí. Mas não é só isso, sabe? E a ideia do feminismo é a igualdade, né? O equilíbrio e tudo mais. Então, não dá pra mostrar só isso. É meio radical, né? E aqui eu tenho uns caras bem assim, pelo amor de Deus, sabe? Em terra. Mas tem uma galera legal também, tem uns homens legais também, então eu achei que deu um equilíbrio bacana. Continuando nos livros 5 estrelas, galera, aproveita pra se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Deixa aquele like aqui embaixo também, e esses livros vão ter link aqui embaixo de compra, se vocês estiverem interessados. Eu coloquei aqui também nessa lista O Timbre, ele é o terceiro livro da trilogia que começa com O Ceifador, é uma trilogia distópica fantástica, e pra mim todos os livros são 5 estrelas, é uma trilogia 5 estrelas. Muita gente tava falando mal da finalização do livro, inclusive eu fiquei com medo na época de ler, exatamente porque eu achei que talvez não fosse alcançar as minhas expectativas, porque tinha muita gente falando mal, mas eu não entendi da onde vieram esses comentários, quer dizer, uma coisa ou outra. Mas assim, eu amei o livro, eu amei a forma como finalizou, eu não consegui ver uma maneira diferente de terminar toda a história que estava sendo construída nos últimos 2 livros. Eu achei que foi muito inteligente, gostei muito da finalização dos personagens também, sofri, sorri, gargalhei e fiquei empolgada com as coisas que estavam acontecendo. Eu sou apaixonada pela Nimbocúmulo e eu amei a ideia geral ali por trás da Nimbocúmulo, sabe? É a parte mais fascinante do livro, na minha opinião. E amei a trilogia, eu indico demais a trilogia do Ceifador, se você gosta de distopia. E acabou se tornando, de fato, uma das minhas trilogias favoritas da vida, sabe? Eu sou apaixonada por essa trilogia e indico muito de coração. Vocês vão amar, se vocês gostam de distopia. A ideia por trás do livro é fascinante. Tem umas reflexões sobre sociedade, sobre tecnologia, sobre o futuro da humanidade, que é tipo assim, de cair o cu da bunda, sério mesmo. Cara, como é que eu vou fazer uma lista de melhores do ano sem Cassie? Não tem como, né? Cassandra Clare, galera. Então aqui entrou Corrente de Espinhos. Corrente de Espinhos é o último? Agora eu fiquei confusa na ordem, mas acho que sim, né? Terceiro livro, né? Pessoa perdida. É muito livro, gente. Às vezes dá um bug. Terceiro livro aqui, que começou com Corrente de Ouro, a trilogia das Últimas Horas. Perfeito. Maravilhoso, né? Quer dizer... perfeito! Não. Mas quase lá. Eu amei. Eu sei que tem muita gente que fala mal, tá? A galera acha que ela cagou geral aqui no final do livro. Mas eu não achei. Eu gostei, tá? Tiveram coisas que ficaram boas. Tiveram coisas que não ficaram tão boas assim. Tem uma parte do livro que fica meio arrastada de verdade. Eu não tô me lembrando com muitos detalhes como é que foi a leitura. Porque faz um tempo eu li, eu acho que ele bem no começo do ano, sabe? Minha memória é bem ruim. Mas eu não tô me preocupando com isso porque eu vou reler ele esse ano. Porque ele faz parte do Projeto Codex, né? No Projeto Codex eu tô relendo todos os livros por ordem de publicação. E tô fazendo vídeos aqui pro canal completos de resumo de cada livro. Pra quem quiser dar continuidade à leitura, não precisar voltar e reler desde o começo. É só assistir os vídeos que vocês vão saber tudo o que aconteceu. Sabe? E aí eu vou dando minha opinião também, enfim, a gente vai batendo um grande papo. Tem um monte de vídeo da Cassandra Clare, tem uma playlist que inclusive eu vou deixar aqui em cima se vocês quiserem. Então como eu vou reler, eu vou relembrar de muitas coisas que agora me fugiram. Mas eu lembro que tiveram algumas coisinhas que me deixaram frustradas, mas em geral eu amei o livro, eu amo a escrita da Cassandra Clare. Acho que eu nunca vou odiar nada desse universo, porque eu sou muito apegada, sabe, a tudo que ela já criou. Essa próxima leitura é facada no coração, tá? É total. E ele é um livro que ele é de não ficção. Ele é baseado numa história real. É a história da Susana,
O livro se chama 100 Milagres. Ele é do Globo Livros. E aqui, o que me chamou muita atenção nesse livro foi foi o subtítulo que tem aqui embaixo, tipo, como a música me ajudou a sobreviver o Holocausto. Porque eu gosto muito de ler o plano de fundo, de saber, de me informar mais sobre a Segunda Guerra. E tem música. Então eu fiquei assim, é uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu sabia que ia ser um livro sofrido de ler, mas que é importante, sabe? Esse tipo de coisa, quando acontece, a gente não pode esquecer, porque é pro erro não se repetir. Então eu acho importante sempre a gente voltar nesse assunto, sim, e manter fresco na memória pra não deixar que isso aconteça nunca mais. E a Zuzana, ela sobreviveu, né, durante todo o Holocausto. Ela ficou em campos de concentração. E ela era uma musicista fantástica, e por causa disso, por causa da música, a música foi um refúgio, sabe? Durante as coisas horrorosas que aconteceram com ela nos campos de concentração, durante esse período horroroso da história. E também foi a música que permitiu que ela se reerguesse depois de tudo isso. Então eu fiquei muito tocada com a história dela. Inclusive, depois ela tocava cravo, né? Tem a discografia dela de Bach, que ela tocava Bach principalmente no cravo, né? E você consegue ouvir as músicas que ela gravou, e eu fiquei totalmente imersa depois ouvindo realmente as músicas que foram regravadas por ela. E acompanhando a história dela aqui, tem muita coisa marcada no livro. Não é um livro fácil de ler, mas a forma como ele foi escrita facilitou um pouco, porque é de idas e vindas no tempo. Então você acompanha ela no futuro, depois de tudo que aconteceu, e também você volta no passado durante a ocupação nazista, né? Ela é da Tchecoslováquia. Então, quando tá ficando muito pesado em um tempo, a autora dá um salto e vai pra frente, aí você respira um pouquinho, aí depois volta, aí depois vai pra frente. Então isso facilitou um pouquinho. Mais um livro 5 estrelas que eu li em 2023 é essa coisa fantástica aqui, nacional, chamada A Árvore Inexplicável, que eu tento evitar olhar pra capa dela, porque tem um bicho aqui que eu tenho fobia. E só o desenho me dá uma agonia assim horrorosa. Mas eu amei a história, eu achei fantástico. O personagem principal é uma personagem principal sensata, né? Vamos começar por aí. E é uma fantasia urbana que se passa aqui no Brasil, em São Paulo. Então, assim, tem muita perseguição, tem muitas coisas relacionadas à natureza, à biologia. Tem fantasia, uma fantasia que faz muito sentido, que foi muito bem construída. O cuidado da autora, porque ele se passa durante a pandemia. Então, o cuidado dela para tornar a história verossímil, assim, fica evidente o cuidado dela nas palavras que ela usa para descrever as coisas. Então, assim, é um livro super bem trabalhado. Lendo o livro, você vai percebendo o cuidado da autora ao construir essa história, e ficou fantástico. Ela fez um trabalho incrível. Amei os personagens, amei a fantasia. O livro é fechadinho, redondinho, sabe? Foi super divertido, e eu teria lido ele numa tacada se não fosse um livro que a gente leu na leitura conjunta e tinham metas pra gente cumprir. Mas também foi muito bacana ler em grupo, porque a gente foi discutindo teorias, conversando sobre, né? Então sempre tem esse lado super divertido de ler em grupo. Vamos falar do meu tijolão querido, de um dos meus autores favoritos da vida. É claro que eu tô falando de Brandon fucking Sanderson. E em 2023 eu li Caminho dos Reis. Fantástico, maravilhoso, incrível, ícone. Não tenho o que dizer desse livro. Completamente maravilhoso, incrível. Eu sou muito apaixonada pela escrita do Brandon Sanderson. Tudo que eu li do Brandon Sanderson até hoje, eu amei. Eu amei. Eu amo. Eu não sei nem como conseguir passar pra vocês o amor que eu tenho por esse livro, por essa história. É fantástico. É fantástico. Por favor, pega pra ler. Eu sei que ele é um tijolo, mas você não vai sentir as páginas passando. Você não vai se sentir estafado. Tudo que tem aqui te envolve. Vão acontecendo tantas coisas ao longo do livro, sabe? É surreal, é surreal. É um acontecimento atrás de outro, um problema atrás de outro, e você vai ficando envolvida, e você não quer que acabe nunca. Next é uma HQ fofíssima, Heartstopper. Eu amei, eu ganhei esse livro aqui da minha amiga Maria. E eu amei. Quero os próximos, eu quero muito ler os próximos. Eu assisti a série, mas eu não assisti o último episódio. Os 2 últimos episódios eu parei e não assisti, eu tenho que terminar. Mas eu amei a HQ, eu quero completar a coleção. Mas elas são meio carinhas, né? Mas eu tô de olho pra ver se eu completo também.
Muito amor, muito quentinho no coração. E os personagens são muito fofos, muito queridos. É uma história, assim, maravilhosa. Mais uma HQ que eu li em 2023, que eu amei, que virou uma favorita, foi a terceira, o volume... esse eu peguei o volume 2. Na verdade, era o 3, de Lore Olympus. Vocês me perdoam, eu vou colocar a foto do volume 3 aqui pra vocês, porque eu tô com preguiça de levantar e pegar. Tá ali do lado, mas enfim. Amei também. Eu gosto muito de Lore Olympus, é uma HQ que conta a história da Persephone e é muito interessante como as coisas vão sendo trabalhadas aqui, o traço é maravilhoso, as cores são maravilhosas e a autora vai colocando assuntos muito importantes no meio disso, da história deles também. Mais uma fantasia maravilhosa que foi favorita no ano de 2023 foi esse lançamento da Literalize, A Ruína de um Reino, que é uma releitura bem dark da Pequena Sereia. Ele vai nessa vibe de releitura, só que ela não é na verdade uma sereia, ela é uma ninfa, mas assim, é da maneira perfeita, da maneira que eu gosto, com o que de fantasia que eu gosto. Também traz um pouco dessa coisa do feminismo, do poder da mulher, da sua voz, das suas decisões, tudo ali junto, misturado, né, na fantasia. É um livro que ao mesmo tempo você tá encantada com o mundo que a autora construiu, você tá trazendo reflexões muito bacanas. Fiquei super envolvida na história do príncipe e dela, né, porque na verdade é como se ela é uma ninfa que só caça príncipes e devora o coração deles, até que ela é privada de seus poderes de ninfa e jogada num barco de um príncipe que na verdade está caçando ela. E aí fica ela escondendo ali o fato de ser uma ninfa e de ser a ninfa que ele tá procurando. E ele tentando salvar os príncipes humanos. Gostei como esse romance foi trabalhado, porque eu não queria que fosse uma coisa que acontecesse de uma hora pra outra, sabe? Quando o romance, tipo, vocês se olham e se amam. Não, não é assim. Ela tem uma personalidade bem forte, ele também tem. Eles têm muito atrito no começo, apesar dele não saber quem é ela. E as coisas vão acontecendo aos pouquinhos e vão fazendo sentido, sabe? A autora dá tempo de você se envolver, apesar de ser um livro único. Então também fica aí uma dica pra quem gosta de livro único. Mas um livro favorito de 2023 foi esse aqui, cara. Eu fiquei muito emocionada com ele. Ele me prometia a emoção e ele me entregou a emoção, que é A Man Called Odo. Em português ele ficou Um Homem Chamado Ove. Ove, eu acho que é isso. E eu não sei porque que é chamado Odo aqui, se o nome do cara é Ove. Não entendi também. E é a história, gente, é a história de um velhinho ranzinza. Um velhinho muito ranzinza. Ele parece que ele odeia a vida e ele odeia as pessoas. Ele não quer saber dos seus vizinhos, ele não quer saber da vida alheia. Ele acabou de ser demitido do trabalho. Era a única coisa que dava algum propósito pra ele de vida. Ele tem aí uma história triste que aconteceu, uma coisa bem triste que aconteceu recentemente com ele. Ele tá sofrendo muito por causa disso. E aí parece que as coisas estão sendo... O tapete dele está sendo tirado constantemente debaixo dos pés dele, sabe? E ele já tem uma certa idade, então ele fica assim, sem saber o propósito da vida, né? E uma coisa que eu não acho que seja spoiler, porque acontece bem no começo do livro e fica bem evidente o que ele tá tentando fazer. Ele tá tentando se matar desde o começo do livro. Só que sempre aparece alguém e interrompe a hora H, sabe? E ele acaba tendo que se envolver nos problemas dos vizinhos. Problemas esses que ele não quer estar envolvido de jeito nenhum, ele deixa isso bem claro. Só que toda hora ele acaba sendo envolvido no problema dos outros e isso vai fazendo com que ele adie, sabe, o objetivo dele. E aos poucos ele vai sendo obrigado a se envolver na vida dos outros por causa desses vizinhos intrometidos. E assim, é tão emocionante. E você vai entendendo da onde ele vem, a dor que ele tá sentindo, as coisas que ele passou. Por que ele é tão ranzinza? As coisas que ele viu tornaram ele uma pessoa tão descrente da humanidade. Você se envolve muito. No começo você só fica assim, não é possível que esse cara... Tipo assim, ele... Não é possível. E aos poucos você fica... nossa, entendi. Caramba, sabe? Você vai assim, ao longo do livro. Fantástico, gente. Fantástico. Mais um livro socão na sua cara é esse daqui que eu peguei porque ele fala de morte. Vocês sabem que eu adoro, né? O tema. Enfim, a Coleção de Arrependimentos de Clover. Esse daqui conta a história da Clover. Ela é uma doula. Então, assim, ela é contratada para ficar do lado das pessoas que estão morrendo. E a pessoa não tem família, não tem ninguém por perto para estar com ela. Então ela é contratada para passar os últimos momentos, tentar
realizar seus desejos e fazer com que a passagem a pessoa não se sinta tão sozinha nesses últimos momentos, né? Então essa é a função dela, é o trabalho dela. Até que ela acaba se envolvendo com uma senhorinha que também tá aí no estágio terminal. E essa senhorinha acaba ensinando muitas coisas pra ela e fazendo ela meio que despertar pra sua própria vida, porque ela convive tanto com a morte que quando ela não tá trabalhando é como se ela ficasse num limbo, sabe? E ela sofreu com coisas pesadas no passado também, desde sempre lidando com a morte, mesmo antes de começar a trabalhar com isso, sabe? Então ela leva uma semi-vida, se envolve, não se expõe ao mundo, tá sempre envolta em uma carga muito pesada de arrependimentos, né? E essa senhorinha, ao invés dela só ajudar essa senhorinha nesses últimos momentos, ela acaba sendo ajudada também. Então, assim, é muito legal ver a relação delas duas e como a vida que essa senhora teve inspirou a Clover a procurar o seu próprio sentido de vida, sabe? Deixa eu falar aqui de mais 2 livros que eu li. Eu vou botar a foto porque eu li em e-book e que eles também foram livros 5 estrelas. Eu tô olhando aqui pra baixo que eu tô olhando pro meu computador. Um deles é Você Não É Cinderela, da Bella. Esse livro aqui é um reconto da Cinderela. Me surpreendeu muito positivamente. Eu já falei dele algumas vezes aqui no canal. Não é um reconto clichê. Você acha que você já leu tudo que poderia ler sobre a história da Cinderela. Só que você ainda não leu tudo, porque se você ainda não leu esse livro, ela conseguiu trabalhar a história de uma maneira muito diferente de tudo que eu já tinha lido. Eu já li um monte de releitura. E a história ficou com um quê bem sombrio também. Na verdade, a personagem principal, ela é uma changeling. E foi trocada pela Cinderela de verdade. E também o livro Until You See My Bones, Até Você Ver os Meus Ossos, da Amy, que eu também li em book, e ele é um livro de poesias e é muito legal também. Eu adorei a leitura, eu consegui, por conhecer um pouquinho da Amy, eu consegui ver um pouco dela aí na história e ao mesmo tempo ficar surpreendida com algumas coisas, porque ela vai contando de coisas bem pessoais, sabe? E eu acho que é ao longo de muitos anos. Então você vai vendo o amadurecimento dela. Esse é o segundo livro de poesias dela. O primeiro eu li, eu também gostei muito. E a diferença de um pra outro, você já vê assim, é fantástico o quanto ela evoluiu na sua escrita e na forma de se expressar, sabe? E eu gostei muito que o livro, ele é bilíngue, sabe? Então você tem ele em português e ele em inglês. E eu gosto muito de ver essa diferença, sabe? Eu acho que a tradução foi feita de uma maneira impecável. Inclusive foi a Bella que fez a tradução, se eu não me engano. Ela trabalhou na produção, na tradução desse livro. E como professora de inglês, eu fico fascinada, sabe? Por ver a tradução e ver a escolha de palavras. E assim, eu levei um tempo a mais lendo só pra poder analisar isso. E eu achei isso muito legal também. E inclusive a Maria, do canal Xícara Quente, editou esses 2 livros. E a Maria fez um trabalho fantástico também, amiga maravilhosa. Vocês 3 são incríveis. Ok, então vamos para os 3 últimos livros. Esse daqui também é a conclusão de uma série. Eu fiquei muito feliz por ter conseguido concluir pelo menos 2 trilogias no ano passado. Porque assim, o meu problema é esse, é começar trilogias e séries e nunca terminar. Né, que é Senhora do Fogo, da Kirsten White. Esse daqui é o 3º livro da Filha das Trevas e maravilhoso também. Ele é um livro viajante. Então, se vocês veem, ele tá todo marcado, ele tá todo escrito, porque eu li junto com a Maria e com a Dessa. Então, cada uma ia lendo e ia marcando aqui, escrevendo e botando seus pensamentos e reações em relação ao que vai acontecendo. E aí, quando eu li, o livro já estava todo escrito pela Maria e pela Dessa, e eu só fui acrescentando os meus pensamentos também. E a gente vai conversando nas margens, é muito divertido. Eu adoro fazer livro viajante. Eu acho que ficou justo. Eu fiquei com um pouco de medo de saber como que ela ia terminar a história da Lada, porque assim, é um reconto de Vlad, e a Lada não é muito fácil. Então, se fosse um final conto de fada, ia ficar meio esquisito, até porque na história não é assim, né? Então, eu gostei bastante de como ficou aqui, de como foi concluído. Foi muito legal também, porque eu não me lembrava muito da história do Vlad, e a Maria lembrava de bastante coisa da história. Então, ao longo do livro, com todas as questões das cruzadas, de Constantinopla, essas paradas, a Maria tinha algumas informações legais para acrescentar, que acabaram enriquecendo a minha leitura, que provavelmente eu não saberia se eu estivesse lendo 100% sozinha, sabe? Então, mais um motivo para amar livros viajantes.
penúltimo livro foi A Casa no Marcerulho. Esse daqui eu recebi da minha amiga Paty, porque era um dos favoritos dela. Ela me falou quando me mandou de presente. E também acabou se tornando um dos meus. Completamente apaixonada. Gente, que livro de aquecer o coração. Nossa, vocês não têm noção dos personagens. São tão queridos, tão amáveis, tão... tudo de bom. Amei, amei, amei. A gente tem um orfanato com crianças especiais, assim. Só que uma delas, por exemplo, é o Anticristo. O Lucy de 6 aninhos, que ele é hilário. Tem gnoma, tem mini criaturas, vamos dizer assim. E a gente tem esse personagem principal, que ele como se fosse uma espécie de avaliador. Então ele vai nesses orfanatos que cuidam dessas crianças com poderes especiais, né? Pra ver se tá tudo bem, se elas estão sendo bem tratadas e tudo mais. E aí ele acaba sendo dado aí a esse orfanato, que é o mais distante de todos. É uma missão super, ultra secreta. Ninguém pode saber que ele existe, porque essas crianças são as mais especiais, sabe? E aí quando ele chega lá, é hilário, porque o Lucy fica fazendo piadinhas, tipo, o fim do mundo, as pragas do Egito. Eu vou virar seus órgãos do avesso. Só que é uma criança de 6 anos, então é hilário. Aí a gente vai vendo também o crescimento desse personagem, que tentava sempre se manter extremamente profissional e afastado de qualquer parte sentimental, apesar de estar lidando com crianças. Ele acaba meio que abrindo o coração, tanto para as crianças quanto para o dono do orfanato e o diretor do orfanato, no caso. Enfim. Maravilhoso. Pra finalizar, os meus favoritos do ano. Eu não falei que tinha lido um outro que ficou empatado em primeiro lugar? Foi Palavras de Radiância. Então, assim, meus 2 livros favoritos de 2003 foram os do Brandon Sanderson. Foi Caminho dos Reis e Palavras de Radiância. Simplesmente, assim, não tem como ser diferente. Inclusive, quando eu terminei Caminho dos Reis, eu fiquei desesperada, porque eu precisava de uma continuação. Eu estava desesperada por uma continuação e não tinha. Mas eu não tive que esperar tanto tempo assim, porque eu demorei pra ler Caminho dos Reis. Então, quando saiu Palavras de Radiância, eu já tava empolgadaça pra ler, peguei pra ler e eu devorei esse livro. Acabou que eu fui lendo ele sem post-it, então não tá marcado. Meu Deus, vai chover. Não tá marcado, mas eu teria marcado 1000 coisas aqui, porque é fantástico. E só pra finalizar aqui, eu queria fazer 2 menções honrosas. Eu sei que esse vídeo tá gigantesco, mas assim, são indicações boas, né, galera? 2 indicações honrosas que não receberam 5 estrelas, mas foram quase isso. Um é Vespertina, da Margaret Rogerson, que eu gostei muito da leitura também. Elas são como se fossem noviças, né, freiras, que cuidam dos corpos das pessoas depois que elas morrem, para o espírito não voltar como um espírito maligno e possuir. Né? E existem essas freiras que têm amuletos com espíritos malignos possuindo, que dão superpoderes para elas, né? Só que controlar esses espíritos é muito difícil e esse conhecimento desapareceu, até que a personagem principal acaba sendo obrigada a cuidar de um desses amuletos. E esse amuleto meio que tenta possuir ela e não tem ninguém para ensinar ela a usar ele, a não ser o próprio espírito maligno que tá ali possuindo o amuleto. Então eu fiquei muito, muito envolvida na história. Eu gostei muito da relação dela com esse espírito. Gostei muito da forma como o livro foi conduzido e da construção de universo dele, foi fantástico. Então também fica aí uma dica de uma fantasia de livro único, caso você queira ler alguma. E a minha outra menção honrosa vai ser para um livro polêmico. Polêmico no sentido de que muita gente não gostou e tá falando bem mal, que é o livro da Cassandra Clare, O Portador da Espada. E eu li e ele não foi 5 estrelas, ele foi 4, porque realmente tiveram algumas coisas que ele deixou a desejar. Eu achei que foi uma construção de mundo muito, muito intensa. Então acontece que você lê muita coisa sobre o universo, sobre política, sobre as pessoas, e a história não desenvolve muito. Parece que ela tentou colocar muita informação num livro só, e a história, ela perdeu um pouco a mão do ritmo da história. E os romances também não ficaram tão legais assim. Eu falei bem mais sobre o que eu achei nesse livro, bem assim, detalhadamente, num vídeo específico que eu fiz pra ele, se vocês quiserem lá dar uma olhadinha. Mas eu queria fazer uma menção honrosa, porque apesar de tudo eu gostei da leitura e eu tô empolgada pro próximo, pra ver se no próximo ela consegue deslanchar com a história, ela acerta o ritmo novamente, já que ela tá tentando escrever uma coisa bem diferente do que ela vem escrevendo por anos, que são as Crônicas dos Caçadores de Sombra, né? Ela tá tentando criar um outro mundo do zero.
Então, vamos ver. Eu quero dar esse voto de confiança porque ela é uma das minhas autoras favoritas. É isso, galera. Esses foram os meus livros favoritos de 2023. Coloquem aqui embaixo alguns dos seus livros favoritos que eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia de vocês. Fiquem de olho no canal que em breve tem mais coisa. Beijos e até a próxima.